Mark traumatizado e Viltrumitas na Terra? O último episódio da 4ª temporada de Invencível lançou e ele foi bem interessante. Vamos lá que eu tenho muita coisa para falar sobre ele. O episódio começa com a nave dos Viltrumitas chegando na Terra e eles simplesmente varrendo tudo em seu caminho, destruindo tudo e matando várias pessoas. Mas logo a gente vê que na verdade isso era o Mark pensando perturbado no que é que os Viltrumitas estavam fazendo na Terra. O Omni-Man tenta tranquilizar ele, mas é totalmente vão. Os dois vão calar do caminho inteiro. A viagem durou semanas, até que Jack foi com eles, mas também não adiantou muita coisa. E quando eles chegaram no sistema solar, o Omni-Man foi tentar fazer um plano para chegar na Terra sem chamar muita atenção, mas o Mark tava tão desesperado que ele nem esperou o Omni-Man terminar. Ele saiu da nave, foi voando muito rápido para a Terra, e quando ele chegou lá, ele viu que estava tudo normal, não tinha acontecido nada, não tinha nenhum rastro de Viltrumita na Terra. E nisso, ele fica bem mais tranquilo, mas ainda assim desconfiado. Após isso, eles vão para a casa da Debbie e lá o Mark começa a explicar as coisas para a mãe dele. E do nada, o Treg chega, agarra a cabeça da Debbie e arranca com tudo na frente do Mark. Mas logo a gente vê que na verdade isso tudo foi só na cabeça dele. E aí a gente entende que o Mark tá bem traumatizado por causa da guerra Viltrumita. Isso perturbou muito ele. E durante todo o episódio ele fica tendo umas visões assim, vendo o Treg matando as pessoas que ele gosta, pô. Ele ficou bem perturbado com isso. Mas após isso ele vai pra casa da Eve e a Debbie fica conversando com o Nolan. E novamente o Nolan fica lá conversando com a Debbie, falando que ele não é aquele Viltrumita sanguinário que ela pensa que ele é. Ele se arrependeu, ele ama ela de verdade. Ela até para pra pensar um pouco, mas ela acaba mandando ele embora de todo jeito. Mas uma coisa que me deixou muito feliz é que um pouco mais tarde no episódio, a gente vê durante uma conversa da Debbie com o Paul que eles terminaram. Nossa, isso aí me deixou muito feliz, porque pelo amor de Deus, pô, Debbie e Paul, vá pra lá. Eu não gosto do Paul, ele é um cara muito foda, mas eu não gosto dele, principalmente porque os Paul que geralmente já ficaram com mulheres que foram casadas, pô, não tem um bom histórico, então eu não sou muito chegado nisso, mas me deu uma esperança genuína que o Omni-Man vai ficar com a Debbie mesmo, que nem nos quadrinhos, porque tinha uma galera aí, pô, que tava falando que provavelmente eles iam mudar isso aí, que a Debbie ia ficar com o Paul, e não. Nisso a gente vê o Mark indo falar com a Eve e ela ficou gordinha assim, porque ela ficou bem mal depois que o Mark sumiu. Nos quadrinhos, pra mim, faz mais sentido, porque ele ficou quase um ano fora do planeta, pô, 10 meses, mas na série foram apenas 2. Mas ainda assim, uma guerra, pô. O cara ficou 2 meses sumido, então faz sentido essa preocupação toda. E aí ela recuperou os poderes e mais tarde, durante uma conversa com o Mark, ela acaba contando o que aconteceu, o porquê dos poderes dela tava falhando antes, que era porque ela tava grávida. E no meio da guerra Viltrumita, ela acabou abortando o bebê. E isso é um pouco complicado, porque eu não gosto muito disso, eu acho meu paia, mas eu entendo que tipo assim, foi numa situação de desespero, mas realmente é um negócio que eu não gosto muito não, acho isso bem paia. Após isso, a gente vê o Sissof abrindo um portal para tentar resgatar a menina monstro e o robô da dimensão dos Flaxos. Mas o portal dá totalmente errado e uma criatura bizarra, cheia de tentáculos, quase mata o Sinclair, pô. É um negócio meio sinistro. Mas após isso, a gente vê o Omni-Man lá naquela montanha onde ele quase matou o Mark, pô, refletindo um pouco assim, lembrando da barbaridade que ele fez, pô. E o Sissof aparece ali, conversa um pouco com ele, e o Omni-Man explica que eles venceram a guerra, mas os Viltrumitas sumiram. Ainda tem muitos vivos, mas ninguém sabe onde eles estão. E aí o Sissof fica puto, pô, falando que como é que eles venceram, pô, se os caras simplesmente sumiram. E aí ele vai lá e manda o Omni-Man embora pro planeta, senão ia dar problema. E aí depois ele chama o Mark pra conversar, pra saber mais sobre esse negócio da guerra. E aí ele vê que o Mark tá tendo problemas lá psicológicos, do estresse pós-traumático. E aí o Mark vai lá, pede um contato com uma psicóloga. Isso aí pode render umas coisas meio interessantes. Não tem nada parecido com isso dos quadrinhos, pô. O Mark fica um pouco abalado com a guerra Viltrumita, mas é bem pouco. Isso dele tendo essas visões assim com o Treg é totalmente coisa da série.
Após isso, o Omni-Man resolve voltar para Thalesker, já que os Viltrumitas aparentemente não estão na Terra, e a Debbie vai com ele, porque ela quer ver como é que tá o Oliver. E nisso, eles conversam lá um pouco, mas não dá muita coisa, pô. Ela continua rejeitando o Nolan continua triste, e eles voltam lá pra nave, mas dá pra ver que vai sair coisa daí, pô. Nos quadrinhos, quando a Debbie resolve partir com o Nolan, eles já estão totalmente reconectados. Eles estão tão reconectados nessa parte da história que é difícil eles se separar depois disso. Durante uma conversa com a Ivy, o Mark acaba se revoltando, digamos assim, consigo mesmo. A Ivy tava grávida, pô, e ele foi pra guerra e ele acabou indo piorar as coisas em outro lugar, segundo ele mesmo. E nisso a Ivy vai lá, tenta confortar ele e pede pra ele sair um pouco de casa, voar um pouco por aí, pra ver se ele melhora um pouco. E nisso, ele sai voando pelo planeta, fica um bom tempo lá passeando assim por vários lugares e em um certo momento ele reencontra o Treg. E ele fica bem desesperado, porque ele fica tentando desver aquilo, pensando que é uma alucinação, mas dessa vez era ele mesmo. E aí ele vai com tudo pra cima do Treg de novo, mas o Treg não faz nada. Ele fica lá tomando os golpes como se não tivesse sentindo nada. E aí ele pega o Mark assim pela cabeça e joga longe assim. E aí o Mark vai pra cima dele de novo, mas o Treg vai lá e pede pra ele parar. E aí o Treg explica tudo. Resumindo, o que é que o Treg quer? Ele não quer destruir a Terra, pois ele não ia ganhar nada com isso. O que ele quer é que os Viltrumitas se infiltrem na Terra e procriem, já que o Mark é um ótimo exemplo que o DNA humano é perfeitamente compatível com o Viltrumita. É o mais próximo que eles podem ter de um Viltrumita puro sangue. Então eles iam ficar na Terra infiltrados, mas eles não iam atacar e nem ajudar. Eles iam ficar no canto dele, procriando e reerguendo o Império Viltrum, para que um dia o Império fosse grande de novo. E aí o Mark fica puto, dizendo que ele não ia aceitar, pô, ele não podia aceitar aquilo. Mas o Treg vai lá e fala que, apesar de serem poucos Viltrumitas, ele fala que sobrou apenas 37 da raça, pô. E ele fala que, apesar disso, eles poderiam facilmente destruir o planeta, que nem o Mark fez com o deles. Então o Mark pensa, fica considerando um pouco, e apesar dele não querer, ele aceita o acordo e fica bem incomodado com isso. Mas o Treg vai lá e fala que ele tem a palavra dele: nenhum Viltrumita vai atacar enquanto o acordo for cumprido. E aí ele vai embora. E nisso a gente volta lá para Thalesker. O Alan tá sofrendo muita pressão pelo fato dele agora ser o líder da coalizão, e ele acaba recebendo uma mensagem do Teidos, uma mensagem que ele deixou antes de morrer. E resumindo, ele fala pro Alan que em Thalesker existe uma versão aprimorada do flagelo, e que se o Alan estava recebendo aquela mensagem é porque eles perderam a guerra. Então o Alan devia usar o vírus e matar os Viltrumitas a qualquer custo. E a temporada acaba. Eu gostei bastante dessa temporada, pô. Pra mim foi a melhor, com certeza. Pra mim teve os melhores episódios, pô. Conquista e Treg, meu Deus, é a combinação perfeita. Ela começou tranquila, como qualquer outra temporada de Invencível, pô. Episódio simples, combatendo uns vilão aqui e ali. Mas quando a Guerra Viltrumita começou, a série ficou absurda, pô. Foi sinistro. A animação, pô. A animação de Invencível é um negócio meio complicado, porque tem muita gente que diz que, tipo, é uma merda. Nossa, a animação de Invencível é um lixo. E não, eu não acho tudo isso. A animação de Invencível pra mim é mais ou menos. Ela cumpre o seu papel em momentos muito bons. Ela fica realmente muito boa em momentos chave, como a primeira luta contra o Conquista e a segunda também. Mas ela tem seus momentos baixos realmente, que você fica vendo lá o PNG safado voando, sendo arrastado de um lado pro outro na tela. Mas ainda assim eu não acho ruim, porque ruim de verdade pra mim, a animação ruim, meu Deus, é tipo One Punch Man, Nanatsu, esses animes que eu já falei, pô, porque é foda, pô, porque, meu Deus, que os caras fizeram, meu irmão. Nossa, eu gosto muito de One Punch Man, mas eu não tenho vontade nenhuma de assistir aquela terceira temporada, porque ficou muito mal feito, os caras fizeram nas coxas, pô, pelo amor de Deus. Mas ainda assim eu quero de verdade que a animação de Invencível melhore, pô. Porque é foda, sabe? Tipo, a animação é muito importante pra um desenho. Eu acho que isso é meio óbvio. Eu sei que o povo fala que a animação de Invencível é meio pai assim, porque os caras investem muito nos atores de voz. E é bem importante ter uma atuação boa numa história assim, pô, pra você sentir a emoção. Mas a animação, pô, a animação também é importante. É muito importante, pô, porque não adianta você ter uma atuação
animação muito foda. Uma animação travada, pô. Graças a Deus, Invencível não é tanto assim, mas é como eu falei, tem uns momentos de PNG que é meio safado, é foda. Mas fora isso, eu não tenho nada pra reclamar de Invencível, pô. Eu gosto muito dessa história, inclusive eu tô colecionando os quadrinhos agora, pô. Eu aproveitei o hype da quarta temporada e resolvi criar vergonha na cara e começar a comprar, pô. Já comprei até o 7º volume, que é a primeira luta contra o Angstrom Livre, e eu não li ainda, mas eu vou ler. Gosto muito de Invencível, pô. Acho essa história incrível. E as animações atualmente, poucas realmente são boas, pô. De herói assim, fica mais difícil achar, pô. Mas pra mim, Invencível e X-Men 97 tá no topo, pô. De animações assim de heróis que são muito foda. São as melhores, pô. E eu espero que a segunda temporada de X-Men 97 seja boa, né? Porque o cara lá que era responsável pela primeira saiu. E isso me deixa um pouco com medo. Porque a primeira temporada de X-Men 97 é muito boa, pô. A animação é excelente. O estilo, nossa, o visual de X-Men 97, pô, é magnífico. E tipo assim, a única coisa que eu posso reclamar de X-Men 97 é o fato que os caras deu a entender assim, como se o Capitão América fosse um cachorro do governo junto com o Homem de Ferro, pô, e nada a ver isso aí, nada a ver. Mas ainda assim, essas duas animações continuam no topo de melhores animações de heróis da atualidade. E tirando heróis especificamente, Primal também ficaria nesse pódio. As 3 melhores animações da atualidade, pô. Eu posso estar esquecendo alguma, porque eu tenho memória de peixe, pô, minha memória é horrível. Mas de cabeça, assim, lembrando, essas 3 são as melhores pra mim. Mas é isso. Espero que tenha gostado. Se gostou, por favor, deixa o like. Comente aí o que você achou dessa temporada de Invencível e, por favor, se inscreva. E é isso, eu vou ficando nessa. Falou!